Estamos na jornada de subir os degraus, né, do Cântico dos Degraus, no Cântico de Romagem. E hoje nós vamos subir no degrau do Salmo de número 130, que tem o título Das Profundezas Clamo ao Senhor. E eu complemento esse título dizendo: das profundezas a esperança no Senhor. E vamos fazer a leitura do Salmo, que diz o seguinte: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Como eu disse, este Salmo de número 130 é um dos 15 salmos do Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, que vai do número 120 ao 134. Já estamos quase na reta final para terminar a subida desses degraus, que eram os cânticos que os peregrinos entoavam quando subiam para Jerusalém nas suas festas anuais. E também este Salmo de número 130 é um dos 7 salmos de penitências, que é classificado como salmos penitenciais. E estes salmos penitenciais são o Salmo 6, 32, 38, 51, 102, 130 e 143. Vocês dão uma lida para saber o que é um salmo penitencial. A definição deles é exatamente um hino, um cântico que vai expressar o profundo arrependimento pelos pecados, né, pedindo perdão a Deus por ter cometido algum pecado, e buscar do Senhor o perdão, e buscar a Deus a sua misericórdia, e também demonstrando a fragilidade humana, né, pedindo que o Senhor faça justiça sobre a vida daquele que faz um tipo de oração como este salmista está fazendo, e nos ensinando o que é fazer uma oração de penitência, uma oração de confissão de pecados. Salmo 130, como no início, no verso 1, nasce de um lugar profundo. Que lugar profundo é esse? O lugar profundo da aflição, dos pensamentos, da aflição de uma dependência, onde é um lugar onde que já não há mais a quem recorrer. Não, chegou ao fim do poço, não tem o que fazer. Salmo de penitência, o Salmo 130, mostra que essa profundeza, quando ele clama, das profundezas, eu clamo a ti, Senhor. O salmista começa a falar assim: não tem o que mais fazer, não tem por onde recorrer, somente a ti. E ele começa, né, falando: das profundezas clamo a ti, Senhor. E este salmo, como eu estou fazendo os devocionais, os primeiros devocionais da nossa igreja, para o tema da nossa igreja, que é ano de Elias, ano de decisão. E mexeu, quando eu comecei a estudar esse salmo, mexeu muito. Então, este salmo vai dialogar com o tema do ano que nós estamos trilhando. Que nós estamos começando a trilhar, que Deus está nos chamando a uma decisão. E este salmo nos conduz ao mesmo ponto de decisão. Assim como Elias chamou o povo lá no Monte Carmelo, e ele falou assim: até quando cocheareis em dois pensamentos? Esse salmo também nos chama a um posicionamento, a uma tomada de decisão. Né? O salmista vai nos mostrar, e nos mostrou durante a leitura deste salmo, a progressão da onde o salmista estava e para onde ele gostaria de chegar. Ele mostra da aflição, né, do abismo,
ele quer chegar ao altar. Então, este salmo vai nos conduzir a uma tomada de decisão: continuar no pecado ou confessar o pecado a Deus e pedir a sua misericórdia, permanecer com culpa ou receber o perdão de Deus e ter uma vida transformada, viver na ansiedade ou esperar em Deus, no Senhor, naquilo que Ele vai fazer. Então, este salmo vai dialogar muito com o tema deste ano para as nossas vidas. Deus está nos chamando a uma tomada de decisão. E no verso 1 e 2, o salmista logo começa: das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz, esteja alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se você perceber, o salmista, ele dá duas destinações, duas formas diferentes para chamar a atenção de Deus. Primeiro, no primeiro versículo, ele coloca: clama a ti, Senhor. É escrito, está grafada a palavra Senhor, tudo em caixa alta. Aqui o salmista está invocando a Jeová, o Deus da aliança. E quando ele escreve mais abaixo, no verso 2, escuta, Senhor, a minha voz, ele só grafa o S, a primeira letra, em maiúscula, chamando Adonai. Então, se fosse para ler, fala assim: das profundezas, clamo a ti, Jeová, Deus da aliança. Escuta, Adonai, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos às minhas súplicas. Então, aqui nós vamos ver que o salmista, ele está invocando o Deus da aliança, aquele que cumpriu a promessa e que cumpre as suas promessas. Ele invoca o Senhor para estar com ele a todo momento. Então, ele começa a falar assim: das profundezas clamo. As profundezas, como eu falei, está representando um lugar profundo, onde não há mais recursos humanos para resolver. É aqui que morre o orgulho do salmista e nasce a oração. É aqui que morre o nosso orgulho dos problemas e das situações que estamos vivendo, para nascer a oração verdadeira. Muitos aqui, nessa situação, mascaram a situação, mascaram culpas, mascaram as suas dores. Pergunta: como é que vai? Tudo bem, sendo que não está nada bem. Então, está mascarando uma situação, anestesia a consciência. Então, fica vivendo de fachada daquilo que não é real, não é verdadeiro. E o salmista está mostrando para nós que não é mascarando a situação, mas sim expondo. Quando a gente se cala diante de uma situação, quando a gente se cala diante do pecado, ao invés de sairmos dele, afundamos cada vez mais nele. O salmista está nos mostrando que o segredo para uma transformação, sair do profundo abismo para uma restauração, passa-se pelo clamor, passa a erguer a voz. Quando ele fala assim: das profundezas clamo a ti, o salmista ergue a sua voz e começa a falar para Deus aquilo que ele está vivendo, daquilo que ele está aguardando do Senhor. E assim como Elias também clamou, numa crise emocional, ele clamou, para Deus, ele não negociou o pecado e muito menos compactuou com a apostasia da época. Ele levantou a sua voz e ergueu, falou assim: se Baal é Deus, segue-o. Se Deus é o Senhor da sua vida, segue-o. Então, ele chamou o povo a um posicionamento. E o salmista aqui também está nos chamando a esse posicionamento. Quando ele fala aqui no verso 2, ele diz assim: escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertos os teus ouvidos à minha súplica. Ele começa a falar e a expor. Ele não foge da situação e ele muito menos nega aquilo que ele está vivendo. Ele simplesmente começa a falar, morrer o orgulho dele e começar a nascer a oração verdadeira, aquela oração que sai da alma, do grito daquele que está sem saída. E ele começa a anunciar, ele ergue a voz para Deus, pedindo para que Deus o ajude. Então,
nessa tarde, o salmista está nos ensinando que não é para fugir da situação. Pare de fugir de Deus. Pare de fugir da presença do Senhor e clame a Ele. É isso que o salmista está dizendo. Pare de negociar a sua vida e apresente, clame a Deus. Pare de justificar as situações que está chegando até você, dos pecados que tem cometido. Não foi bem assim, a terceirizar. Assuma a responsabilidade daquilo que está fazendo, porque quem tem o controle da sua vida é você mesmo. Então, assuma as suas responsabilidades, assuma as suas ações e peça perdão. Se errou, confesse a Deus, peça perdão, peça restauração, confesse diante do Senhor e recebe, né, o perdão do Senhor. Porque o pecado confessado alcança misericórdia. Mas aquele pecado que não é confessado, os ossos começam a adoecer, como diz o rei Davi em um dos salmos dele. Enquanto eu me calei, os meus ossos enfraqueceram, apodreceram, adoeceram praticamente. Então, o salmista está nos mostrando aqui que é para nós sairmos da profundeza da situação, daquilo que está nos angustiando, para ir direto para o altar. E ele clama, nós precisamos, assim como o profeta Elias chamou o povo a um posicionamento, de tomada de consciência dos seus erros, dos seus pecados. Primeiro, para que Deus se manifeste, o altar tem que ser restaurado. E foi o que o profeta Elias fez. Começou a restaurar o altar para que o fogo do Senhor viesse sobre a oferta, sobre o sacrifício. No versos 3 e 4, aqui o salmista vai nos mostrar a realidade do pecado e a grandeza do perdão. Quando o salmista fala assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Aqui o salmista toma a consciência do pecado dele. Toma consciência de onde ele errou. Aqui ele está mostrando que não tem saída. Ele fala assim, ninguém vai subsistir. Ninguém vai parar de pé diante do Senhor por mérito próprio. Aqui o salmista está dizendo isso. E nos reporta aquilo que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 3:23, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória do Senhor. É a mesma coisa, é a mesma situação que o salmista está anunciando aqui. Ele está mostrando que, eita, pequei contra o Senhor. E aqui ele está fazendo essa oração de confissão para pedir a Deus o seu perdão, para alcançar o perdão de Deus pelas falhas, pelos erros, das decisões erradas que ele tomou na jornada. Aqui o salmista não menciona qual é o tipo de pecado que ele cometeu, mas ele está pedindo, ele está reconhecendo, aqui ele está tomando a consciência, porque ele falou assim, Senhor, olha para cá, se o Senhor for olhar para a iniquidade, vai sobrar quem? Não tem ninguém é santo aqui, ninguém vai sobreexistir, ninguém vai sair, ninguém vai ficar. Então, pela tua misericórdia, e aí ele dá a esperança no verso 4, quando ele anuncia, contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aqui surge a esperança do salmista para aquele que todos estão destituídos da glória do Senhor, para aqueles que estão, quando toma consciência de que errou, aqui há esperança, que em Deus há esperança. Em Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, para nos trazer a redenção, para nos trazer de volta para o caminho do Pai. Aqui o salmista está anunciando isso, a esperança da vida eterna com Cristo, E o salmista aqui está nos mostrando que contigo, porém, está o perdão, para que os temam, não é passagem livre para o pecado. Aqui é um convite para temer ao Senhor. E esse temer que nós já explicamos, já ensinamos, que é ter a reverência
ao Senhor, é para ter uma mudança de vida, é receber essa mudança de vida. Pecou, se arrependeu, peça perdão para Deus e tenha a vida transformada e começa a viver essa vida transformada pelo Senhor. É um convite, né, que o salmista está fazendo a partir para que aqueles que querem fazer, que estão fazendo essa oração penitencial, quando chegar no verso 4 aqui, é para tomar posse do perdão recebido de Deus. Teve a consciência, assim como o salmista teve a consciência de que errou, mas no verso 4, porém, o perdão está em Deus e é Ele que perdoa os pecados, é Ele que redime o seu povo. Então, aí ele vai começar a pedir perdão para Deus e ter uma vida transformada, né? E quando alguém faz essa oração verdadeira, sincera, gerando frutos de arrependimento, a sua oração se transforma, as suas atitudes é transformada e nasce a obediência. É aqui que, quando a vida é transformada, quando a pessoa recebe o toque da graça de Deus, ela não vai fazer, não vai dar uma resposta para Deus de uma forma de obrigação. Ela vai responder a sua obediência em forma de amor. Eu respondo a Deus com a minha vida, é por amor, e não é por obrigação. Então, o salmista está nos mostrando que o perdão verdadeiro, né, vai nascer a obediência, vai sair frutos de arrependimento, de vida transformada. É isso que o salmista está gerando naquela época e gera nas nossas vidas no tempo atual, né? Nós vivemos uma cultura, uma geração relativista. Quantas vezes nós estamos vendo aos nossos olhos, nos noticiários, ao nosso redor, pessoas relativizando o pecado, banalizando o que é sagrado, banalizando a fé do cristão, né? Estamos vivendo esse período, esse tempo, né? E nós precisamos tomar a decisão de ter o nosso altar, cuidar do nosso altar, que é o nosso coração para Deus, ter o nosso altar transformado, ter o nosso altar, o nosso coração gerado a transformação, gerado por Deus, aquilo que Ele já colocou dentro de nós para gerar vidas, né? Nós precisamos decidir ter o altar do nosso coração totalmente transformado para a glória de Deus. E como nós transformamos o nosso altar? Novamente, voltando ao início do Salmo, confessando os pecados, fazendo uma alta análise da nossa jornada, da nossa caminhada com Cristo, recebendo o perdão de Deus. Uma vez o pecado sendo confessado, automaticamente Deus perdoa e muda de vida, muda de situação. Não cometa mais. É assim que Jesus fez no passado, né, perdoando os pecados daqueles que chegavam até Ele, chegando aos seus pés como a pecadora. Vai, não peque mais, né? A tua fé te salvou. É tomar posse do perdão de Deus e viver uma vida que honre a Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Já no versos 5 e 6, o salmista está nos mostrando que a espera em Deus, o esperar em Deus, gera maturidade, produz a maturidade. Quando ele diz, aguardo o Senhor, que é o Deus da aliança, que está grafado tudo com caixa alta, aguardo o Senhor, a minha alma aguarda, espero na sua palavra. Aqui o salmista está nos mostrando que essa espera não é ficar esperando de braço cruzado, não. Ele fala que aguardo no Senhor, verso 5, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. E este esperar na sua palavra é colocar a palavra de Deus em prática. Então, ele vai estudar minuciosamente a palavra vai confrontá-lo com os seus erros, porque a palavra de Deus é inspirada para corrigir, para instruir, para guiar. Está escrito em Timóteo. E ali nós temos, então o salmista está nos mostrando o caminho, que é eu aguardo
na sua palavra, uma espera ativa, confiante de que Deus vai trazer o escape, confiante de que Deus vai dar o direcionamento, né? E ele faz essa comparação dessa espera no verso 6, como guarda espera pelo romper da manhã, né? Mais que os guardas que esperam pelo romper da manhã. Ele está aqui, o guarda que está de vigília, ele fica observando atentamente a sua vigília, aguardando o dia amanhecer. Então, ele fica atento a todos os cuidados, a toda movimentação, né? Sempre alerta e aguardando o dia amanhecer. É isso que o salmista está nos instruindo, né? E aqui nos mostra que esse esperar em Deus é que produz maturidade. Nós podemos fazer a comparação lá da oração que Elias fez, mandando o moço dele olhar para ver se tinha algum sinal de chuva, olhar para o horizonte, suba, olha se tem alguma nuvem, alguma coisa, algum sinal de que vai vir a chuva, num período que tinha sido decretado pelo próprio profeta, que não cairia uma gota de orvalho se não viesse da palavra dele. E aí ele manda o moço ir lá vigiar, veja se tem algum sinal. Não tem. O moço foi 7 vezes, e na 7ª vez o moço falou assim, ó, vejo uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Este é o sinal de que a chuva virá. Este é o sinal que o profeta estava aguardando, de que a chuva virá, de que a promessa aconteceria. Então, aqui, quando o salmista está nos dizendo, no verso 6, que ele aguarda, anseia, né, pelo Senhor, mais que os guardas, ele está ansioso, ele está esperando o cumprimento dessa promessa, o cumprimento do que Deus vai fazer. Então, ele está estudando a palavra de Deus para ver o mover de Deus acontecendo. Assim como eu fiquei ali em cima, me deliciando no louvor, vendo o mover de Deus acontecendo. Eu não pedi para o Senhor, mas Ele foi tão cuidadoso que Ele conduziu todos os louvores. Se você prestar atenção, do primeiro ao último louvor, entoado para Ele, está coincidindo, está casando, unificando com a ministração da palavra. Tanto que o nosso Deus é cuidadoso com o culto para Ele, né? Que é tudo para Ele, por Ele, todas as coisas são para Ele, né? E aí o salmista está nos mostrando, né, que Deus, Ele pode fazer as coisas instantaneamente, mas também ele trabalha por processos. Ele trabalha por processos, e muitas vezes Ele trabalha mais no processo para conosco, para nos ensinar a esperar, para trabalhar a nossa paciência, para trabalhar, né, o nosso domínio próprio, o nosso autocontrole, né? Então, por isso que Deus trabalha mais em processo nas nossas vidas. E o salmista está nos ensinando, no verso 6, que nós temos que esperar como guarda pelo romper da manhã. E o guarda fica esperando hora por hora, minuto por minuto, segundo por segundo, milésimo de segundo, assim até o dia amanhecer, para ele sair da vigília, para ele sair do trabalho, né? Então, o salmista está nos mostrando, né, que nós precisamos aprender a esperar sem murmurar, esperar em Deus sem abrir a nossa boca para falar contra qualquer situação ao nosso respeito ou a situação que nós estamos vivendo. Nós temos que esperar em Deus, na palavra do Senhor, naquilo que já foi liberado e profetizado e anunciado, que está registrado na palavra de Deus. Nós temos que tomar posse dessa palavra, né? Deus trabalha a nossa fé sustentado na sua palavra, né? E nós precisamos dinamizar a nossa fé. E de que forma nós dinamizamos a nossa fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, nós temos que ouvir, ler, meditar, estar em comunhão com a palavra de Deus, que vai gerar fé. E gerando fé, uma fé que está esperando, uma fé madura. É uma fé que não vai desistir com qualquer vento forte, com qualquer tipo de adversidade que chegar na nossa frente. É uma fé que não vai se abalar, porque ela está firmada naquilo que Deus é,
naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus já prometeu para as nossas vidas, né? A esperança está nele. Por isso, não negocie a sua fé, não negocie os seus princípios, aquilo que Deus já depositou na sua vida, não negocie por um alívio momentâneo, para se ver livre de uma situação que você quer se livrar o mais rápido possível. Aguente o processo, aguente o ensinamento de que Deus está te propondo nessa jornada. E vá para os pés do Senhor, espera no Senhor, espera na sua palavra e no livramento que Ele dará. Neste ano que Deus está nos chamando como ano de Elias, um ano de decisão, que realmente eu e você podemos aprender com Elias, aprender com o salmista, né, a esperar em Deus sem desistir. Quantos que começaram conosco, sentadinho aqui na igreja, no culto, lado a lado conosco, que desistiram? Foram para o mundo. Desistiram das promessas do Senhor e estão aí, errantes. Não sabem para onde, são ovelhas que não têm pastor. Quantos que estão desistindo da jornada porque a jornada está pesada, a situação está difícil. E realmente está difícil, mas é o Senhor que nos sustenta, é Ele que dá o vigor, é Ele que dá o ânimo, né? E o salmista está nos dizendo, espera no Senhor, espera na sua palavra, é Ele que dá a fortaleza, é Ele que vai te sustentar, é Ele que vai dar o escape, é Ele que vai dar a ideia. Você vai perceber que as coisas, a saída e o escape não vai ser gerado de você, vai ser gerado através de você, porque Deus vai plantar na sua mente, no seu coração, a saída que Ele já tem determinado para a situação que você está vivendo. Então, espere em Deus, como ele encerra. O salmista encerra no Salmo, no verso 7 e 8, né, já finaliza que essa espera gera a esperança, como está aqui no verso 7. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Aqui o salmista está nos mostrando que a esperança vai produzir um testemunho. A esperança, então, aquela experiência pessoal que o salmista vivenciou aqui, de confessar o seu pecado, de receber o perdão de Deus, aqui no verso 7 e 8, ele já está dando testemunho, porque ele já recebeu, então, eu falei assim, espera, ele já está dando conselho para a multidão, para o povo, para aquelas pessoas que têm acesso, que tinham acesso a ele, e que as pessoas que têm acesso a você, você dará o testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus já está fazendo e ainda daquilo que Deus fará, porque você confia na palavra dEle, confia do que Ele fará. Então, aqui nesses versos 7 e 8, a experiência pessoal se transforma num testemunho, e testemunho público, né, que ele começa a anunciar. Quem é alcançado pela graça não consegue ficar calado. Quando a bênção é muito grande, quando Deus livra de uma situação grandiosa, que você está afundado na profundeza que começa a clamar, como o salmista iniciou, das profundezas eu clamo. Então, quando nós estamos na nossa profundeza, seja ela emocional, seja ela espiritual ou moral, seja qual profundeza nós estamos vivenciando, mas estamos sendo afligidos por essa situação, é dessa profundeza, quando vem a luz do Senhor sobre essa situação, e Deus dá o escape, dá o livramento, dá a resposta, nós não conseguimos ficar calados. Automaticamente nós queremos contar a todo mundo aquilo que Deus fez. Então, de uma experiência pessoal, vai gerar testemunho público, né? E se nós formos analisarmos a sociedade naquilo que nós estamos ouvindo, né, nos noticiários, né, daquilo que nós estamos vendo aos olhos vistos, nós estamos vendo uma sociedade ferida
pela situação política, pela situação financeira, em todos os lugares. A sociedade está doente, está ferida, carente de cristãos que anunciam aquilo que eles vivem, é aquilo que eles pregam. Então, nós precisamos viver a palavra e pregar a palavra, para que possam olhar para nós como exemplo, como testemunhos vivos do que Deus está fazendo. É isso que nós precisamos anunciar e ter a ousadia de proclamar as boas novas, né? De sair de uma situação de calamidade, de profundidade, de um problema que está tirando a paz, tirando o sossego, tirando o apetite, né? Tirando o juízo daquele que está atribulado. Quando vem o escape, não é hora de ficar calado, é hora de anunciar aquilo que Deus fez. É hora de contar as bênçãos, né? E nós precisamos perceber e ter a clareza de saber que não foi mérito nosso. Ter a clareza de que se houve escape, veio do Senhor. Se houve libertação, se houve restauração, se houve cura, se houve a solução para a circunstância e a situação que está vivendo, não foi pela sua força, pela sua capacitação, mas sim pelo Senhor dos Exércitos, aquele que entra na batalha para guerrear as nossas batalhas. Ele entra para vencer e sai vitorioso de todas elas. E nós precisamos tomar posse, né? Elias viveu uma situação semelhante, né? Sua decisão pessoal de servir em obediência. Foi um profeta que, em seu ministério, houve manifestações, prodígios e maravilhas vindo da parte do Senhor. Foi fogo caindo do céu, chuva chegando na hora certa, de acordo com a liberação da palavra dele, ele correndo mais rápido do que os cavalos da carruagem real. Então, nós vimos milagres acontecendo, atrás de milagres na vida deste profeta, simplesmente porque ele resolveu, ele decidiu, de todo o coração, obedecer ao Senhor. E servi-lo com inteireza de coração, né? E a sua decisão impactou uma geração. Impactou a geração dele e está impactando a nossa geração. Quando nós temos acesso e fazemos a leitura da palavra de Deus, como o salmista está nos instruindo a aguardar as respostas daquilo que nós precisamos na palavra. E quando nós lemos a história do profeta Elias e identificamos os livramentos que Deus deu para o Elias, eu estou reforçando muito ao ministério de Elias, que nós vamos agora, a partir deste ano, ser o ano de Elias, um ano de decisão. A cada momento nós vamos precisar de fazer escolhas, tomar decisões assertivas para as nossas vidas. E quando nós lemos a história de Elias, o ministério dele, né, que impactou a sua geração, nós também, quando decidimos obedecer a Deus, quando nós decidimos praticar a palavra do Senhor e andar em obediência e amá-lo e a segui-lo e a servi-lo, nós também teremos o poder de mudar a nossa geração, de mudar a nossa família, começando em pequenos espaços. Começa com nós mesmos, o avivamento começa com nós mesmos, depois alcança a nossa família, alcança a nossa vizinhança, alcança o nosso bairro, alcança a nossa cidade e alcançará a nossa nação e o mundo inteiro. E basta um coração obediente a Deus. É isso que Ele está esperando, que a nossa decisão decida realmente influenciar o nosso lar, que as nossas decisões realmente possam impactar a nossa cidade, a nossa igreja, a nossa nação, que a nossa decisão de hoje de servir a Deus com inteireza, com toda dedicação, fazendo as orações de penitência, como o salmista está nos instruindo, né, possa gerar caminhos de arrependimento para outros que virão. Que a nossa vida possa ser esse exemplo de transformação de vida. Que o nosso testemunho,
né, que essa fé, que esse final desse versículo vai gerar a nossa esperança, aquele que é alcançado pela graça do Senhor, tem a vida transformada, que a transformação que houve em nós, na nossa vida, não pare em nós, que ela se estenda a todas as pessoas que têm acesso às nossas vidas, possam olhar para nós e ver Deus, possa ver que verdadeiramente o Senhor transformou a nossa vida e possa impactar, né? Que as nossas decisões de hoje possam ecoar nas próximas gerações, em nome de Jesus, né? Este Salmo 130 nos conduz a um caminho espiritual de excelência, de sair das profundezas para o clamor, do clamor para o perdão, do perdão para a espera e da espera para a esperança em Deus. É esse caminho de processo que o salmista nos apresentou nesses 8 versículos aqui, tão profundo, tão pequeno, mas tão profundo, né? Eu não sei, né, qual a profundeza que a sua alma se encontra neste momento, né? Não importa o quão profundo você esteja, a misericórdia do Senhor te alcança. A misericórdia do Senhor vai até você, aonde você está. Deus é poderoso para agir na sua vida, em todos os momentos. E este ano não é um ano, literalmente, não é um ano para neutralidade. É um ano de decisão, de você fazer as suas escolhas assertivas. Se o Senhor é Deus na sua vida, segue-o. Com inteireza de coração, com dedicação, com excelência, com tudo que você é, com tudo que você tem, com toda a sua alma. É o chamado de Israel. Ouve, ó Israel, é um único Deus. Adore-o como verdadeiramente, de todo o teu coração, de toda a tua alma. Isso depende da tua vida, de adorar o único Deus, não há outro. Não há outro a ser seguido. Elias mesmo colocou o desafio para o povo que estava na neutralidade. Se Baal é Deus, segue a Baal. Se o Senhor é Deus, segue-o. E o desafio é, se o fogo que cair do céu, que este seja o verdadeiro Deus. Baal não respondeu, mas o nosso Deus respondeu com fogo, queimando o altar, queimando o sacrifício e pulverizando as pedras do altar. Ele tomou o altar todo para si, porque o altar foi restaurado. Nesta tarde, é momento de nós olharmos para o nosso coração. Este é o altar do nosso Deus. Olhe para o seu coração agora. Veja qual é a área do seu coração que está em profundezas. É a tua alma, são as tuas emoções, é o teu espiritual. A tua alma está cansada, é a área espiritual. O teu espírito está frio diante das situações, diante da palavra, diante do que é ministrado na palavra, na igreja, diante da situação que está vivendo politicamente. Teu espírito se esfriou, está desacreditado do que pode vir a acontecer. É a moral que você está barganhando os teus princípios e valores para você ter um alívio para a situação que você está vivendo? Qual é a profundeza que está te consumindo nesta tarde? O profeta aqui, o salmista, né, o profeta Elias coloque diante de Deus. Se é Baal, segue. Se é Deus, segue. E o salmista também está nos confrontando. Da profundeza ele clamou. E é Deus que vai responder. Então apresente as tuas profundezas no Senhor nesta tarde. E nessa tarde, é o Senhor que diz: clama a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Este foi o louvor que o bispo cantou. Clame,
Não é momento de neutralidade, não é momento de ficar calado. Então, clame a Deus, clame ao Senhor. E Deus está falando assim, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas firmes, coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe. E hoje é dia de recomeço. Hoje é dia de confiar que nas misericórdias do Senhor, que se renovaram nas primeiras horas da manhã, por amor a você. Elas se renovaram. E nessa tarde nós nos colocamos diante de Deus. Então coloque a tua vida, a área que precisa sair dessas profundezas e ir para o altar de Deus. E é nessa tarde que o Senhor te chama à tomada de decisão. E vamos orar para que o Senhor responda com fogo, com transformação, libertação e cura para as nossas vidas e nossa alma, em nome de Jesus.